Olá, gente, tudo bom? Agora vamos começar a responder a prova de linguagens do Enem, que não se refere à língua estrangeira, tá bom? Então, são 45 questões, né, como todo mundo sabe, 5 de língua estrangeira e 40 de linguagens em geral, literatura, arte, gramática, enfim, tudo misturadão, tá certo? Então, a primeira coisa que eu gosto de começar a fazer é ler o comando antes de ir para o texto, para poder ver o que é que eu já tenho que ir para o comando meio que já desconfiada para procurar lá nas alternativas e encontrar o gabarito, tá certo? Eu vou pegar o marcador e vou ler e marcar o que eu achar pertinente, tá certo? Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presente neste texto tem a função de. Então, veja, a sequência de enunciados negativos presente no texto tem a função de. Então, esses enunciados negativos, eles têm a função de quê? Então, já estou vendo que no texto eu vou ter alguns enunciados negativos que eu vou ter que estar atenta, tá bom? Então, vamos lá começar a ler o texto. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu. Às 3 da manhã no Jardim Lauriston. Nosso homem, que estava na vigia, viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e, na sala de frente, o corpo de um cavalheiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue, nem feridas nele. Não, de novo, não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo o assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa, seria ótimo. Se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson. E esse é um texto, né, das histórias do Sherlock Holmes, famoso por suas histórias de detetive, etc e tal. Então, o Enem pediu para eu ficar ligada nas sequências negativas, e foi isso que eu grifei, certo? Então eu grifei lá, não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu, não havia marcas de sangue nem feridas nele, não sabemos como ele entrou na casa vazia, enfim. Então essas sequências de enunciados negativos, porque veja que é uma sequência, certo? São aproximadamente 3 períodos subsequentes aí que estão falando de negativa. Beleza, tem a função de quê? Restringir a investigação, deixando-a sob responsabilidade do autor da carta. Então, quer dizer que usar essa sequência negativa, né, de ele dizer que não houve assalto, não conseguiu encontrar, é para restringir a investigação, deixando-a sob responsabilidade do autor da carta. Então, dizer que algumas informações que ele não encontrou enquanto detetive ali seria para restringir a investigação. Não vejo sentido nisso. O fato de ele ter colocado essas negativas não tem necessariamente a ver com a restrição da investigação, e sim que ele está ampliando, porque ele está falando de coisas que ele achou lá. Então ele não está restringindo, ele está falando do leque de coisas que ele não achou, que isso embasa a pesquisa ali policial, tá certo? Então essa letra A não tem noção. Letra B. A sequência de enunciados negativos presente no texto tem a função de refutar possíveis causas da morte do cavalheiro, auxiliando na investigação. Veja, primeira coisa aí, vocabulário. Vocês sabem o que é refutar? Então, se a gente sabe o que é refutar, fica mais fácil de responder de acertar ou não essa questão. Porque, veja, refutar significa responder. Se eu já não sei o que é refutar, eu já olho para essa alternativa sem muito querer nela, porque eu já não sei, eu não entendo, aí trava na cabeça. Então, uma dica, quando a gente não sabe o vocabulário de uma questão, a gente não sabe o vocabulário de uma alternativa, a gente vai procurar, certo? Coloca lá no Google, vai aparecer o significado da palavra, não fiquem com vergonha, não fiquem com preguiça, procurem sim para aumentar o léxico de vocês, né? Aumentar o vocabulário de vocês e não ficar às vezes se prendendo na alternativa sem saber o que significa, que isso prejudique muito na resolução, tá bom? Então, a sequência de enunciados negativos tem a função de responder possíveis causas da morte do cavalheiro, auxiliando na investigação. Esse item é muito bom, porque, veja, o fato de ele estar colocando que não houve assalto, não conseguiu encontrar, ele está dizendo as coisas que poderiam ter acontecido para este
homem que faleceu, e ele não encontrou provas nem evidências disso. Então, as negativas que ele vai dando é para responder as possíveis causas de morte que ele já tem como base, né? Então, essa morte pode ser um assalto, essa morte pode ser ter marcas de sangue e mostrar que foi violento, essa morte pode ter sido algo que ele entrou na casa e caiu numa armadilha, enfim. Os detetives, né, as pessoas que pesquisam, eles vão criando cenários nas cabeças deles e vão tendo coisas meio que base, né? Existe morte por assalto, morte por estupro, enfim, várias coisas. Então, vai ter uma dessas aí que possa bater ou não. Mas o detetive já está fazendo o trabalho de agilizar a investigação, de acelerar esse processo e dizer, olha, não houve isso e aquilo, porque já descarta e não tem mais o que achar. Então, eu vejo muito sentido nessa letra B. Vamos ver se a gente acha uma melhor. Os denunciados negativos têm a função de identificar o local da cena do crime, localizando-a no jardim... Não, essa daí tem nada a ver. Quer dizer que ele dizer que não houve assalto e tal, é para identificar o local da cena do crime, sendo que ele já sabe essa informação desde lá do começo do texto, que ele já chegou no local sabendo, então não mesmo. Os denunciados negativos têm a função de introduzir o destinatário da carta, caracterização. Essa é aquela que, tipo, você tá vendo gnomos já na hora da prova, porque não tem nenhum nexo, não tem nenhum sentido, tá? Porque não tem nada a ver com você falar coisas ali, retirando as possibilidades de morte daquela pessoa, não tem nada a ver com introduzir o destinatário da carta. Nada a ver. A sequência de enunciados negativos tem a função de apresentar o vigia, incluindo entre suspeitos. Eita! Essa daí que foi pro além mesmo, porque o fato de ele dizer que não houve assalto, que não encontrou como morria, não tinha marca de sangue, é pra apresentar o vigia? Não, essa tá voando. Então, as dúvidas que você poderia ter na A e na B, sendo que a B é uma alternativa muito mais coerente com o que o comando está falando e com o que tem no texto, certo? E o fato de ele trazer essas sequências não é para restringir a investigação, não. É para ampliar, porque quando eu estou dizendo as possibilidades que não podem ser causa desse crime, ou não pode ser a causa dessa morte, eu estou ampliando o leque de possibilidades investigativas, tá bom? Então, a alternativa correta fica a letra B. A sequência de enunciados negativos presentes nesse texto tem a função de refutar, responder possíveis causas da morte do cavalheiro, auxiliando na investigação, tá bom? E sempre uma dica, quando forem finalizados ao checkmate, né, e marcar a alternativa da questão, vocês leiam o comando de novo, porque quando você lê o comando e lê a alternativa e tudo se encaixa, é porque aquela ali é a alternativa correta. E é uma forma também da gente sair da dúvida de outras, mas isso é algo que eu vou abordar mais à frente, tá bom?